Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Nós vamos ler até o versículo 20. Eu estou com a versão atualizada. Se a sua for diferente, preste atenção na leitura então desse texto. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Eu quero conversar um pouco com vocês sobre o tema: quando Deus vira a mesa da história. João Batista é uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia. Nenhum homem recebeu elogios tão altos dos lábios de Jesus como João Batista. Jesus chegou a dizer que dentre os nascidos de mulher, ninguém era maior do que João. Sua vida, seu nascimento foi um milagre, sua vida foi um portento, sua morte foi um mistério. Na verdade, João Batista foi a dobradiça da Bíblia. Ele fecha o Velho Testamento, ele abre o Novo Testamento. O propósito de Lucas, neste texto, e Lucas, que era médico e historiador, é traçar para nós o panorama em que João Batista veio ao mundo e dá início ao seu ministério. E ao fazê-lo, Lucas escolhe um método. Ele parte do geral para o particular, do império para a província de Israel, retratando para nós como é que estava o cenário político e o cenário religioso quando este homem foi levantado por Deus. Vou precisar um pouco da sua paciência
para me deter um pouco mais nesse contexto, para que você possa compreender com mais clareza, não só o tempo em que ele foi levantado, mas entender melhor a mensagem que ele traz. Então vamos começar no verso 1, e aqui tem uma informação. No 15º ano do reinado de Tibério César. Tibério César governou o Império Romano do ano 14 ao ano 37 da era cristã. Se nós estamos falando que João Batista começa o seu ministério no 15º ano de Tibério César, nós estamos dizendo que João Batista começa o seu ministério no ano 29 da era cristã. Bom, o Novo Testamento, no período dele, antes um pouco e no período dele, nós tivemos vários imperadores romanos. Nós temos Júlio César, que foi sucedido por César Augusto, o imperador que governava o império quando Jesus nasceu, que foi sucedido por Tibério César, que governava o mundo quando João Batista começou o seu ministério e quando Jesus morreu, que foi sucedido por Calígula, que foi sucedido por Cláudio, que governa o mundo de 41 a 54, quando houve uma grande fome no mundo e os judeus foram expulsos de Roma, que foi sucedido por Nero, do ano 54 ao 68, quando Roma foi incendiada e quando Pedro e Paulo foram martirizados, que foi sucedido por Tito Flávio, que foi sucedido por Vespasiano, que inaugurou o Coliseu Romano, que foi sucedido por Domiciano no ano 81 a 96, quando João é deportado para a ilha de Patmos, que foi sucedido por Galba, que tira João da ilha de Patmos e devolve-o a Éfeso, onde ele era pastor e onde morreu. O Império Romano era um império truculento, onde ele dominava com força brutal. Para vocês terem uma ideia, Daniel capítulo 2, ao traçar a interpretação daquela imagem que Nabucodonosor sonhou com ela, a cabeça de ouro, que era o próprio rei Nabucodonosor e a Babilônia, os braços de prata representando o Império Medo-Persa, o ventre de bronze representando o Império Greco-Macedônio, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro representavam o Império Romano. Era um império truculento, que dominava, que massacrava os povos que ele dominava. Então o cenário mundial, internacional do Império Romano era um império de dominação e truculência. Mas e a província? Aqui em Israel. Vejam vocês, sendo Pôncio Pilatos, governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Eu preciso que vocês entendam isso aqui, porque você vai ver nessa lista um homem que não faz parte da família herodiana, que é Pôncio Pilatos, que é romano. A pergunta é, como é que Pôncio Pilatos entrou aqui? Caiu de paraquedas? E nós temos que entender isso. Para você compreender a mensagem de João, de João Batista, você precisa compreender isso aqui. Então vamos recuar um pouquinho. Quando Israel encerra o seu período de revelação bíblica com Malaquias, nós estamos no ano 400 antes de Cristo. Quem governava o mundo era o Império Medo-Persa. Esse império caiu nas mãos dos gregos, Império Greco-Macedônio, Filipe da Macedônia, Alexandre o Grande. Período em que a cultura grega, a cultura helênica se espalhou no mundo, em que uma língua mundial, o inglês de hoje, se espalhou no mundo, a língua grega. Com a morte de Alexandre o Grande, subitamente, não tendo ele herdeiro para o trono, porque morreu com 33 anos de idade, o grande império grego foi distribuído entre 4 grandes generais. Israel ficou ora sob o governo dos egípcios, Ptolomeus, ora sob o governo dos Seleucidas da Síria. Foi nesse período, meus irmãos, que foi feita a tradução do Velho Testamento para o grego, a chamada versão Septuaginta. Foi nesse período que, quando os Seleucidas governavam Israel, Antíoco Epifânio profanou o templo de Jerusalém, sacrificando uma porca no altar do templo. Isso desemboca na chamada Guerra dos Macabeus,
quando Matatias Macabeu e Judas Macabeu entram nesta guerra e libertam Israel do poder seleucida, Israel passou a ser dominado por uma família chamada família Asmoneia. Pois bem, vocês também devem se lembrar que no ano 63 a.C., Pompeu domina esse território de Israel e incorpora o território de Israel no Império Romano. Na época, Pompeu nomeia Antípater como rei de todo o território de Israel. Com a morte de Antípater, vocês vão entender um pouquinho melhor agora, um homem chamado Herodes é constituído pelo imperador César Augusto como rei de todo o território de Israel. Quando você fala em Herodes, fica um pouco difícil, porque o Novo Testamento fala de 4 Herodes. Herodes o Grande, mandou matar as crianças de Belém. Herodes Antipas, esse aqui o tetrarca da Galileia, que mandou matar João Batista. Você tem também o Herodes Agripa I, lá em Atos 12, que mandou matar o apóstolo Tiago, que prendeu Pedro. E finalmente você tem o Herodes Agripa II, lá em Atos 26, que disse para Paulo em Cesareia: por pouco me persuades a me fazer um cristão. Vamos entender um pouquinho esse Herodes aqui, porque esses que estão aqui no versículo 1 são chamados de tetrarcas. O que é tetrarquia? É o governo de uma quarta parte. Com a morte de Herodes o grande território, quer dizer, todo o território de Israel, foi dividido entre 4 filhos dele. Só que aqui no versículo 1, um dos filhos não aparece. E aparece um governador romano, Pôncio Pilatos. Eu preciso fazer essa digressão para vocês entenderem como é que esse camarada foi parar aqui, o Pôncio Pilatos. Então vamos lá. Herodes o Grande, ele foi um grande construtor, um grande empreendedor. Tudo que tinha grande em Israel foi ele que fez. Foi ele que ampliou e embelezou o templo de Jerusalém, tornando-o maior e mais belo que o templo de Salomão. Foi ele quem construiu o porto de Cesareia, abrindo o comércio para o mundo e facilitando as viagens missionárias. Foi ele quem construiu a fortaleza de Massada, às margens do Mar Morto, para onde fugiram 3.000 judeus, quando no ano 70, Jerusalém foi tomada pelos romanos. Mas ele tinha um problema. Ele era muito cismado, com muito medo de perder o poder. Ele era um homem truculento. Então deixa eu contar um pouquinho da história dele para vocês. Esse cara casou-se 9 vezes. 9 vezes. Quando ele assumiu o governo, a primeira coisa que ele fez foi mandar matar mais da metade do sinédrio judaico. Para dizer, aqui quem manda sou eu. Dentre as esposas que ele tinha, a chamada preferida era Mariana, da nobreza. Então o que acontece? A sogra dele, Dona Alexandra, pediu para ele nomear Aristóbulo, um rapaz de 17 anos, como sumo sacerdote. O aspecto sacerdotal estava completamente corrompido. Para vocês terem uma ideia, do ano 37 a.C. ao ano 26 depois de Cristo, 28 pessoas ocuparam esse cargo de sumo sacerdote, que era comprado a peso de ouro. Ele nomeou um menino de 17 anos como sumo sacerdote, porque o menino parecia ir bem, ele teve ciúmes e mandou matá-lo. A sogra, com medo dele, fugiu para o Egito, Dona Alexandra, e ele mandou seus emissários atrás dela e mandou matá-la e matou-a no Egito. Quando ele faz esse ato, o imperador romano, César Augusto, o chama a Roma para lhe dar uma descompostura, dizendo o seguinte: é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes, com medo de que, porque também ele estava matando os membros nobres da família de Mariana, porque achava que eles podiam concorrer ao trono com ele. Com medo de Mariana conspirar contra ele, antes de ir para Roma, ele matou a chamada esposa preferida dele. Quando ele volta de Roma, ele envia 2 de seus filhos para Roma estudar. Salomé, sua irmã, pior do que ele, diz o seguinte: quando os seus filhos voltarem, eles estarão mais aptos para o governo que você. Ele não titubeou, mandou matar os 2 filhos. Quando ele estava para morrer, na instância mineral de Jericó, ele fez a sua irmã Salomé jurar para ele: no dia que eu morrer, você vai mandar matar pelo menos um membro de cada família nobre de Jerusalém, porque quero que haja choro e lágrimas no meu funeral, no dia da minha morte. Bom, o que eu estou lhes contando vai ajudar você a entender um versículo que eu demorei anos para entender. Mateus capítulo 2. Está escrito lá que quando os magos vieram do Oriente,
chegando em Jerusalém, perguntaram assim: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E o rei ficou alarmado, e a Jerusalém toda ficou empolvorosa. E você diz: mas como assim? Como é que um rei fica alarmado com uma pergunta dessa? Como é que uma cidade inteira fica transtornada só com uma pergunta dessa? É que Jerusalém sabia do que esse homem era capaz, sempre que alguém se colocava no caminho dele para tomar o trono dele. É por isso que ele mandou matar todas as crianças de Belém, de 2 anos para baixo. Pois bem, eu tenho uma boa notícia para dar para vocês: os poderosos deste mundo também morrem. Só Deus continua no trono. O único que não é apiado dos tronos é o nosso Deus. Ele é soberano e o seu reino jamais será abalado. Com a morte de Herodes o Grande, o que acontece? 4 dos seus filhos assumem poder político, que nós chamamos de tetrarquia. A tetrarquia da Judéia, onde está Jerusalém, conforme Mateus 2, 22, não está aqui, tem que entender lá, foi Arquelau. Arquelau. Pois bem, esse Arquelau foi tão mal, mas tão mal, porque era pior que o pai, que os judeus pediram para Roma assim: tira esse homem daqui, tira esse homem daqui. Roma, mais do que depressa, aproveita o momento, tira Arquelau do poder, bota o pé dentro de Jerusalém, nomeando um governador romano. Então Jerusalém, Israel, que toda era governada pela família herodiana, ou a família edomeia, membros das famílias de Esaú, então agora aqui em Jerusalém, não tem mais um filho de Herodes governando, tem um governador romano. O que Lucas quer mostrar para você e para mim? É que se lá no império a coisa estava muito ruim politicamente, aqui em Israel está pior ainda, porque quem está governando é Pilatos. Esse cara é boa gente? Não, não é boa gente. Lucas 13 diz que ele mandou matar os galileus que vieram a Jerusalém para adorar, misturando o sangue deles com seus sacrifícios. Esse Herodes é boa gente? Não, o próprio Jesus chamou de raposa. Em outras palavras, o cenário político era o pior possível na província. Talvez você pergunte assim: bom, mas talvez melhore o cenário religioso. Dá uma conferida no versículo 2. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. O que você está achando de estranho aí? Só tinha um sumo sacerdote, agora tem 2. Em outras palavras, o sacerdócio estava corrompido. Esse era um cargo eclesiástico mais alto, comprado a peso de ouro. A religião estava completamente tomada pela apostasia. Você então faz uma pergunta: meu Deus, num cenário desse, de política de opressão, de corrupção, de violência, de conspiração, de matança, de sangue derramado, numa época em que a religião está completamente desacreditada, tem esperança? Você olha hoje para o cenário do mundo em crise, você olha para o Brasil, que está sentindo dores intestinais, você diz: tem esperança? E eu quero dizer para você que quando os homens estão desesperados e parece que o cenário está cinzento demais, Deus entra na história, Deus vira a mesa da história, Deus cria um fato novo na história, Deus traz uma resposta, Deus manifesta o seu poder e Deus começa algo completamente novo para trazer esperança e salvação, porque João Batista abre o caminho do Messias e Jesus entra para salvar, para libertar, para restaurar e para trazer salvação copiosa para o seu povo. Agora preste atenção, é nesse contexto que diz: veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. A palavra de Deus não veio a Tibério César em Roma. A palavra de Deus não veio a Pôncio Pilatos em Cesareia. A palavra de Deus não veio a Anás e Caifás em Jerusalém. A palavra de Deus não veio a Herodes Antipas na Galileia. Veio a João, um homem estranho, comendo comida estranha, se vestindo com roupa estranha, pregando num lugar estranho.
Mas se a palavra de Deus vem, não importa se numa grande metrópole ou numa cidade do interior, não importa se numa grande catedral ou numa casa de chão batido, não importa se debaixo de uma árvore ou se no deserto, onde a palavra de Deus vem, as multidões se ajuntam para ouvir a palavra de Deus. Agora notem comigo o versículo 3, como é que foi o ministério dele? Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Isso é para nós uma lição como igreja. Em outras palavras, meus irmãos, leiam os profetas, leia João Batista, leia Jesus, leia os apóstolos, e todos eles pregaram lá fora, onde as pessoas estavam, fora dos portões. Hoje a igreja quer que as pessoas venham cá dentro, onde nós estamos. A agenda da igreja sempre foi centrífuga para fora, nós queremos transformar hoje a agenda da igreja de centrípeta para dentro. Eles gastaram as solas dos sapatos e hoje nós estamos gastando os assentos dos bancos. Se nós queremos alcançar as pessoas, nós temos que ir lá fora onde elas estão. Mas esse homem faz uma pergunta: o que esse cara pregou? Tem 400 anos, meus irmãos, que tem templo, que tem música, que tem festa, que tem sacrifício, mas não tem palavra de Deus. É o silêncio profético. Depois de 400 anos que ninguém escuta a mensagem de Deus, a palavra de Deus, o que esse cara começa a pregar? E está escrito: pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. E eu fico chocado com isso. E alguém podia dizer: ô João, esse povo não está acostumado com Bíblia não. Ô João, tem 400 anos que ninguém escuta a Bíblia não, você tem que ir leve, você tem que ir devagar, você tem que ser mais palatável, mais maleável, mais politicamente correto, você não pode pregar uma mensagem assim tão durona logo de começo não. Só que João não era um profeta da conveniência, João não era um alfaiate do efêmero, João era o escultor do eterno. Ele não pregava para agradar as pessoas, ele pregava para levar as pessoas ao arrependimento e à salvação. E você ainda pode perguntar: o que ele pregava mesmo? Batismo de arrependimento para remissão de pecados. Ou seja, se você não se arrepender, se a sua mente não mudar, se o seu coração não mudar, se a sua vida não mudar, não tem salvação para você. Agora você pode fazer outra pergunta: de onde eu tiro essa mensagem? Ele inventou essa mensagem? Ele é a fonte dessa mensagem? E o versículo 4 responde: conforme está escrito nas palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Depois de 400 anos, quando o primeiro pregador se levanta para pregar, ele não tira a mensagem do coração dele, ele volta para a Bíblia, ele abre a Bíblia e ele expõe a Bíblia. Sabe o que significa isso, irmãos? Nós não somos a origem da mensagem, nós não criamos a mensagem, nós não inventamos a mensagem, nós não somos donos da mensagem, nós somos servos da mensagem, nós transmitimos a mensagem, porque a mensagem não é nossa, a mensagem é de Deus. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. A promessa que não volta vazia não é a palavra do pregador, é a palavra do Deus vivo. Agora vejam vocês, que João Batista nos é apresentado como engenheiro de trânsito do reino de Deus. O que está no contexto aqui? Preparai do caminho do Senhor. O contexto aqui, meus irmãos, é que todos os grandes impérios do passado, egípcio, assírio, babilônico, medo-persa, greco-macedônio, romano, quando o rei ou o imperador ia visitar uma província longínqua, não tendo estradas adequadas para a comitiva real passar, ele enviava os seus engenheiros para preparar o caminho, abrir estradas. João Batista é esse engenheiro de trânsito. Ele não está falando de estrada, ele está falando do seu, do meu, do nosso coração. E eu chamo isso de avivamento. Sabe o que é avivamento? É preparar o caminho do Senhor, para que ele se manifeste. Eu tive o privilégio de visitar a missão Quassis Abantu na África do Sul, onde houve um grande avivamento. Um templo construído numa fazenda para 15 mil pessoas. 3 cultos por dia. Caravanas do mundo inteiro indo lá ver o que estava acontecendo. Cegos viram, tetraplégicos andaram, mortos ressuscitaram. E perguntamos para o pastor Erle Stigin, o instrumento que Deus usou para aquele avivamento, o que é avivamento? E ele nos respondeu: avivamento é preparar o caminho do Senhor, para que ele se manifeste.
Deus há de se manifestar na sua, na minha, na nossa vida. Mas para que isso aconteça, é necessário que haja uma revolução na nossa vida, conforme o versículo 5. 4 coisas precisam acontecer. Primeiro, todo o vale será aterrado. Segundo, todo o monte outeiro será nivelado. Terceiro, todo o caminho torto será endireitado. Quarto, todo o caminho escabroso será aplanado. Resposta: o avivamento chega, e toda a carne verá a salvação de Deus, conforme o versículo 6. A nossa vida tem buracos, crateras, regiões sombrias como vales. Na nossa vida tem picos elevados de soberba, orgulho, vaidade, que o trator de Deus precisa passar e jogar por terra. Na nossa vida tem coisa torta que precisa ser colocada em linha reta. Na nossa vida tem coisa fora do lugar e terrivelmente feia que precisa ser colocada certa na presença de Deus. E quando essas mudanças acontecerem como fruto da palavra de Deus operando em nós, então toda a carne verá a salvação de Deus. Você ainda pode perguntar ao texto: quem estava escutando João Batista? E o texto responde: as multidões, versículos 7 e 10. Segundo, os publicanos, versículo 12. Terceiro, os soldados, versículo 14. Por que eu estou querendo destacar isso aqui? Eu tenho estudado, pastor Joel, alguns estudiosos, peritos, experts em crescimento de igreja, e alguns deles dizem assim: você quer uma igreja relevante? Você quer plantar uma igreja que seja relevante? Dizem eles, os chamados especialistas, você tem que plantar uma igreja homogênea. Em outras palavras, eu quero então plantar uma igreja para alcançar a classe média da cidade. Vou começar uma igreja lá do lado de um condomínio de luxo. Quero gente que tenha potencial financeiro para investir no reino. Mas não, eu quero plantar uma igreja para alcançar a elite intelectual da cidade. Vou começar uma igreja lá do lado de um grande centro universitário. Quero os professores, os acadêmicos. Outros, não, eu quero fazer uma opção pelos pobres. Vou plantar uma igreja no bairro mais carente, mais necessitado, porque eu vou fazer opção pelos pobres. Sabe que eu olho para a Bíblia? Não vejo nada disso. Nada disso. Irmãos queridos, a igreja de Deus é o único lugar do mundo onde o homem mais rico da cidade se assenta do lado do homem mais pobre da cidade, e eles são absolutamente iguais. A igreja de Deus é o único lugar do mundo onde o maior empresário da cidade, sendo um diácono da igreja, carrega a cadeira nas costas para o pedreiro sentar e sentar-se com honra. Deus não olha o homem como as pessoas olham. Deus não vê a cor da pele, Deus não vê a conta bancária, Deus não vê os diplomas universitários na parede. Deus olha o homem e considera rico e pobre do mesmo jeito. Deus não tem opção nem pelo rico nem pelo pobre. Deus tem opção pelo pecador, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e todos carecem da graça de Deus. A igreja é esse lindo mosaico, irmãos, onde todos somos iguais. Bom, mas você ainda pode perguntar: qual foi o impacto da pregação de João Batista? Quais foram as ênfases? A primeira coisa que João Batista denunciou, meus irmãos, é o perigo mortal da hipocrisia. Olha o versículo 7. Dirigiu-se João à multidão, dizendo o seguinte: raça de víboras. Eu fico escandalizado com João Batista. Fico. Hoje, gente, tem 400 anos que ninguém prega. Aí o primeiro pregador se levanta e chama o auditório dele de raça de víboras. Que falta de sensibilidade. Que agressão. Que falta de polidez. Se o pastor Joel fizesse isso aqui, eu não sei, talvez ele ficaria com pouca gente. Por que ele está fazendo isso? Para você entender Lucas 3,7, você tem que entender Mateus 3,7, porque lá está a chave hermenêutica para interpretar esse versículo aqui. Lá em Mateus 3,7 diz que quando João
olha as multidões vindo, ele viu muitos fariseus e saduceus vindo, e então ele disse: raça de víboras. Vamos entender isso aqui? Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu leio os evangelhos, eu fico um pouquinho de urticária com os fariseus. Você não fica, não? Pensa num time complicado, fiscais da vida alheia, detetives da vida alheia, que enxergavam um cisco no olho do irmão, não enxergava a trave no olho dele, hipócritas, que faziam orações longas, que roubavam as viúvas, que tinham aparência de santidade e vendia uma santarronice falsa, mas por dentro eram podres. Agora deixa eu lhe dizer algo, os fariseus não eram assim não, sabia? Como é que esse grupo surgiu? Quando surgiu? Os fariseus surgiram, meus irmãos, como um grupo de resistência, um grupo de reforma e reavivamento, para combater a influência perigosíssima da cultura grega, da cultura helênica, da secularização da igreja daquela época. Era um grupo que surgiu para manter a ortodoxia, a fidelidade à Bíblia e a piedade, mas com o tempo esse grupo foi perdendo a essência, e só mantendo a forma, só verniz, só casca, e Jesus os chama de hipócritas. Mas quem eram os saduceus? Os saduceus também eram um grupo de reforma e revivamento, porém os saduceus se capitularam e se renderam mais rapidamente à cultura helênica, a cultura grega. Tanto é fato que os saduceus não acreditavam em ressurreição, porque os gregos não acreditavam. Os saduceus não acreditavam em anjos. Os saduceus não criam mais em todo o Antigo Testamento, só no Pentateuco. Os saduceus eram os nossos hoje chamados teólogos liberais. Mais do que isso, os saduceus tornaram-se colaboracionistas de Roma. O que ganharam em moeda de troca? Preste atenção nisso. A mina de ouro da religião, a administração do templo. Você sabe que todos os sacerdotes eram saduceus. Agora vamos entender que era o templo. Ô, gente, tudo girava em torno do templo. Você sabe que tinha 4 grandes festas. Nas festas, multidões iam para Jerusalém. É só ler Atos 2 para ver quantas nações tinham em Jerusalém na época do Pentecostes. Pois bem, nenhum adorador podia chegar em Jerusalém com dinheiro estrangeiro e comprar um sacrifício para ofertar. Tinha que fazer a troca da moeda, e não podia fazer fora não. Tinha mesas de cambistas na praça do templo, e tinha que fazer a troca lá na praça do templo, para eles embolsarem a grana, porque cobravam taxas altíssimas. Nenhum adorador podia trazer de casa um cordeiro, uma ovelha, uma pomba, uma rola para sacrificar. A praça do templo era formada de mesas de cambistas, de currais de ovelhas, de gaiolas de pombas e de rolas, e tinha que comprar lá na praça do templo por preços altíssimos, e eles embolsavam essa grana. E Jesus ficou irritado com isso, pegou um chicote, saiu chicoteando, virando as mesas dos cambistas, abrindo os currais, abrindo as gaiolas, dizendo: vocês transformaram a casa do meu pai, casa de oração, em covil de salteadores. O que é covil? É um lugar que o ladrão rouba e foge para lá para se esconder. E esse time está vindo lá, junto com a multidão, para escutar João Batista. Quando João Batista olha e vê, ele diz: raça de víboras. Por que ele diz isso? É porque a hipocrisia é pior do que o veneno das víboras. O veneno das víboras foi Deus quem colocou, mas o veneno da hipocrisia é o diabo quem coloca. Segunda ênfase de João Batista: alertar sobre o perigo real do inferno. Versículo 7, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Eu fico chocado, pastor Joel, com o João Batista. Sabe por quê? Porque o cara tinha tanta coisa boa para pregar. Podia pregar sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, sobre a fidelidade de Deus, tanta coisa linda. Vai pregar sobre o inferno no primeiro sermão? Ô, gente, nenhuma pessoa dá um tapinha nas costas do pregador, porque pregou sobre o inferno, dizendo: olha, pastor, foi tão lindo o seu sermão, estou saindo até mais leve hoje da igreja. Agora deixa eu dizer algo para você. É melhor escutar sobre o inferno do que ir para o inferno.
A terceira ênfase de João Batista é sobre o perigo grave do falso arrependimento. Versículo 8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Não é arrependimento e novamente arrependimento e novamente arrependimento. É arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Por que isso é relevante hoje para nós? Vocês sabem que no Brasil surge uma falsa doutrina chamada supergraça. A supergraça justifica o pecado e não o pecador. É aquela teologia que diz para vocês: não, pode pecar, não, fica tranquilo, Deus é bom, Deus é misericordioso, venha como você está e permaneça como você é, sem mudar não. Essa supergraça não é graça, acaba sendo uma desgraça, porque induz as pessoas a permanecerem no pecado. Preste atenção no que eu vou lhes dizer. Quando o cidadão não quer se arrepender, ele cria uma nova teologia para justificar o seu pecado. Quarta ênfase de João Batista: o perigo da falsa segurança religiosa. Versículo 8, ele diz: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Sabe o que esse povo está dizendo para João Batista? Ô João Batista, pega leve com a gente, nós temos pedigree, você não sabe com quem você está falando não, nós somos filhos de Abraão, nós temos o sangue de Abraão correndo em nossas veias. Deixa eu dizer uma coisa para você: o verdadeiro filho de Abraão não é aquele que tem o sangue de Abraão correndo em suas veias, é aquele que tem a fé de Abraão habitando em seu coração. Tem muita gente, você está seguro, tranquilo? Não, claro, eu sou crente desde cedinho, nasci na igreja, sou presbiteriano, sou batista, sou calvinista, sou arminiano. O meu irmão, só Jesus é que leva você para o céu. Você deve amar a sua igreja, você deve amar a sua denominação, você deve amar a sua história religiosa, você deve amar a sua tradição religiosa, mas preste atenção nisso, não tem uma falsa segurança, não é a bandeira denominacional, não é este ou aquele ritual, é Jesus, e é só Jesus que pode conduzir você à glória. Mas em último lugar, João Batista alerta sobre o perigo de uma vida infrutífera no verso 9. Ele diz o seguinte: se a árvore não der fruto, corta e lança no fogo. Você quer saber se um cara é crente mesmo? Não escute o que ele diz, veja o fruto que ele produz, porque você conhece a árvore é pelo fruto. Bom, você ainda pode fazer outra pergunta: pastor, mas esse tipo de pregação trouxe algum resultado? Vamos dar uma olhadinha? Versículos 10 e 11, as multidões perguntam para ele: o que nós vamos fazer, João Batista? Ele respondeu assim: quem tiver 2 túnicas, dê uma, para quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele é generoso. Hoje a gente não combina crente mão de vaca, pão duro, avarento. Crente tem o coração aberto, o bolso aberto, as mãos abertas, a casa aberta. Agora preste atenção: generosidade não é arrependimento. Ninguém vai para o céu porque dá comida e roupa para os outros. Generosidade é a evidência do arrependimento e não um substituto do arrependimento. Agora olha comigo os versos 12 e 13. Vieram também os publicanos, os cobradores de impostos, e perguntaram: mestre, e a gente, como é que fica? Ele respondeu assim: não cobreis mais do que o estipulado. Meus irmãos, eu estou falando aqui de Receita Federal. Se você não sabia, o leão está de olho em você. Agora, naquela época o Império Romano não tinha todo o controle que nós temos hoje. Então o que Roma fazia para recolher tributos e impostos? Roma fazia uma concessão para que alguém recolhesse os impostos de uma determinada região, com o compromisso de repassar para os cofres de Roma um valor devido, mas Roma não ficava nem aí se o cara cobrasse muito mais e embolsasse essa grana. E esse time está lá escutando João Batista,
E nós, João Batista, como é que a gente responde essa mensagem de arrependimento? Ele diz, não cobreis mais do que o estipulado. Sabe o que João Batista está dizendo? Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele é honesto, íntegro nos seus negócios. Irmãos, crente não passa a perna nos outros. Crente não é desonesto. Crente não se aproveita da fraqueza do outro para tirar proveito. Crente é íntegro. Crente não usa de esperteza para se enriquecer. Irmãos amados, a igreja evangélica brasileira precisa de um choque ético. O evangelho muda o caráter, o evangelho muda a vida, o evangelho muda a família, o evangelho muda o trabalho, o evangelho muda as transações comerciais, o evangelho muda a sociedade. Agora veja o versículo 14, lá estão os soldados, e os soldados estão lá também, e perguntam para João, João, e nós, vamos fazer o que agora? Ele respondeu assim, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. O que ele está dizendo? Os soldados eram soldados romanos, numa província dominada por Roma, Israel. O que João Batista está dizendo? O soldado, vamos fazer o seguinte, cuidado com a sua farda, porque o cara quando está fardado e com uma arma na cintura, a possibilidade dele passar um pouquinho do ponto e exorbitar no exercício da sua autoridade é grande, a ponto de maltratar a pessoa. Não use da sua função de servidor público para oprimir as pessoas, para maltratar as pessoas. O que ele está dizendo? Não deis denúncia falsa. Preste atenção nisso aqui. Os soldados estavam mancomunados com os cobradores de impostos, para receber parte da grana e embolsar com propina. Então deixa eu ilustrar. Chegava o cobrador de imposto, publicando na casa do senhor José. O senhor José, eu vim dizer para o senhor que o imposto do senhor este ano é tanto. O senhor José tomava um susto e disse, puxa vida, mas eu não consigo pagar isso tudo. Se eu for pagar tudo isso de imposto, eu vou passar necessidade com a minha família. Ô senhor José, o imposto do senhor é tanto. E não discutia não, ia embora. Entrava o soldado. Senhor José, o imposto do senhor é tanto, eu não posso pagar, senhor José, ou o senhor paga, ou eu te denuncio. E ser denunciado por um soldado romano, era botar a cabeça a prêmio. E depois que recebia essa exorbitância de imposto, o soldado pegava a sua parte e enfiava no bolso. João Batista diz assim, contente com o seu salário. Você quer saber se um cara é crente? Se ele é humano. Se ele é confiável, e se ele é íntegro, se ele não usa de expedientes para ganhar mais dinheiro, se ele não negocia a consciência dele para receber ou dar propina, se ele vive honestamente com o que ganha. Eu sei, irmãos, que essas coisas não existem mais hoje, mas nunca é demais alertar. Bom, para terminar, tem 3 coisas sobre esse pregador que eu preciso ressaltar. Primeiro é a identidade dele no versículo 15, porque está escrito aí que todo o povo, todos, literalmente todos, começaram a cogitar se porventura João Batista não seria o próprio Cristo. Agora vamos entender isso aqui, irmãos, porque eu acho isso aqui impressionante. Se você ler Mateus 3, Marcos 1, Lucas 3, você verá que toda a circunvizinhança do Jordão estava presente no deserto. Toda a província da Judéia estava presente no deserto. Toda Jerusalém estava presente no deserto. Era uma grande multidão, e Lucas chama de multidões, escutando João, e o cara não tem medo de cara feia não, ele prega, ele denuncia o pecado,
E de repente começa a circular no meio da multidão, e todo mundo pensa a mesma coisa. Ô gente, você quer saber de uma coisa? Esse cara não é precursor do Messias, coisa nenhuma, ele é o Messias. Esse cara é muito corajoso, ele não tem medo de cara feio não, esse cara é o Messias. Ô gente, esse cara aqui, ele é o Messias. Não, ele não é precursor, coisa nenhuma, ele é o próprio Messias. Vocês aí, esse cara aqui, ele é o Messias, tá? É esse aqui que é o Messias. E essa convicção de todo o povo se transforma numa pergunta, e beija os ouvidos de João Batista, com aquela voz sedosa e aveludada do sibilo da serpente. E a pergunta era esta: porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha o perigo aí, olha a tentação aí, olha a tentativa de botar um homem no pedestal aí. Se João tivesse engolido aquela isca venenosa, ele podia dizer assim: bom gente, pensando bem, quem sabe, né? Eu acho que eu sou um fenômeno, eu acho que não tem 400 anos que nunca ninguém viu o que eu estou fazendo. Se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem a meu favor. Ele não engoliu a isca não, ele disse: eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem sequer digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. A primeira coisa que esse homem entende, meus irmãos, é que jamais nós poderemos receber a glória que só pertence a Jesus. Ele não divide a sua glória com ninguém. A segunda coisa que eu quero destacar na vida deste homem é a consciência da sua limitação, conforme o verso 16. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Preste atenção no que ele está dizendo. Irmãos, todos nós, sobretudo os pregadores, precisam saber disso. Nós somos limitados. Nós só podemos falar aos ouvidos. Só o Espírito Santo pode falar ao coração. Não importa a forma que o pastor batiza, se por aspersão, se por efusão ou se por imersão, ele só pode lidar com o símbolo que é a água. Só Jesus pode batizar com o Espírito Santo e com fogo. O pastor pode pegar os elementos da ceia, partir o pão e distribuir o vinho, mas só Deus pode aplicar esses símbolos no coração das pessoas. O pastor, o pregador é absolutamente limitado, ele é um vaso de barro. Nós pregamos o Cristo Todo-Poderoso, mas nós somos frágeis e limitados. Finalmente, o pregador é corajoso. Versículo 19 e 20, diz que ele diz para o rei Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E porque Herodes era um cara mau, mandou prender João. Vamos entender isso aqui? E aqui eu termino. Eu disse para vocês no começo, que Herodes o Grande casou-se 9 vezes. Formando o que nós chamamos hoje de uma família disfuncional. Um pai, muitas mulheres, filhos de um único pai, de várias mães, meio-irmãos. Desta família, 4 receberam poder político, conforme está escrito aí. Arquelau foi deposto. Herodes Antipas, tetrarca da Galileia. Filipe, ao ver Filipe aqui, Filipe II, porque o Filipe I está em Roma, e Lisânias. Então um dia esse Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, vai a Roma, vai visitar o irmão dele, Filipe I, e se engraça com a cunhada dele, Herodias. Herodias era filha de Aristóbulo, que também era filho de Herodes o Grande, ou seja, Herodias não era apenas cunhada de Herodes, era também sobrinha de Herodes.
De tal maneira que o pecado de Herodes não foi só pecado de adultério, foi pecado também de incesto. O Herodes Antipas era casado com a filha do rei Aretas. Aí Herodias diz para ele: se você se divorciar da sua mulher, eu me separo do seu irmão, Filipe I, e vou com você para Galiléia, você é sua mulher. Herodes Antipas topou, e um dia, belo dia, ou um dia mau, não sei, o Herodes Antipas desembarca na Galiléia com Herodias a tiracolo. O João Batista não se acovardou, botou o dedo na cara do rei e disse: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele sabia que estava mexendo num vespeiro, num ninho de cobras. Por isso ele foi odiado, por isso ele foi preso. Preso aonde? Na masmorra de Maquerós. Sabe onde fica Maquerós? Do lado do Mar Morto, temperatura média 45 a 50 graus. O maior homem dentre os nascidos de mulher está nessa masmorra horrível. O Herodes tinha até medo de João Batista, de vez em quando até gostava de ouvir João Batista. Sabe o que João Batista falava para ele? Pregava para ele? Juízo final. O cara saia mais alarmado ainda. Um dia, houve uma festa, aniversário de Herodes, e a filha de Herodias dançou muito desenvoltamente, e ele já chapado, alcoolizado com seus convivas, faz uma promessa irresponsável para a menina, porque os reis às vezes falam coisas irresponsáveis. Prometeu para ela o que não podia prometer, e a menina chegou para a mãe e disse: mãe, o que é que eu vou pedir? A mãe, que era uma víbora, Herodias, disse: peça a cabeça de João Batista numa bandeja, num prato. Agora pense você, o carrasco saindo da Galiléia, lá nas margens do Mar Morto, tira João da cela, leva para um local de execução, bota a cabeça dele num cepo e tosa a cabeça de João Batista. E agora a cabeça de João Batista entra na festa, macabra, como prêmio da iniquidade, a pedido de uma mulher adúltera, amando de um rei bêbado, por pedido de um adolescente inconsequente. E você sai dessa cena horrorizando. Diz: meu Deus, que tragédia, que fim inglório. Mas João Batista tinha entendido outra coisa: é melhor você estar preso com a consciência livre, do que estar livre com a consciência presa e acorrentada pela conveniência. É melhor você perder a cabeça do que perder a honra. O que importa para um ser humano não é como ele morre, mas é como ele ressuscita. Eu pergunto para você hoje: que pai, que mãe, em são juízo, coloca o nome num filho de Herodes? Só um louco, ou um desavisado. Mas João Batista, ainda morto, continua falando. E eu espero que a vida deste homem, o exemplo deste homem, hoje desperte, inquiete e inflame o seu coração. Porque está na hora, irmãos, da igreja evangélica brasileira ter fibra, ter coragem, ter perseverança. E eu posso lhes dizer uma coisa: ainda que venha as maiores agruras para a igreja evangélica brasileira, e ainda que soframos as dores mais profundas, o céu indenizará todo o nosso sofrimento, porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Que Deus nos ajude. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.